Filhos do reino ou servo do reino? Essa é uma pergunta muito profunda, né? Porque a diferença do filho do reino para o servo do reino é enorme, embora no reino de Deus hoje nós temos mais servos do que filhos, né? E a diferença entre o filho e o servo é que o filho, ele conhece o pai. Ele teve a experiência de ter sido gerado pelo pai. Então ele trabalha no reino, ele serve no reino, mas sobretudo ele faz parte do reino. O reino de Deus está dentro dele, porque ele é filho. E por ele estar sujeito ao reino de Deus, né? Pelo reino de Deus estar dentro dele, por ele ser filho, então ele não só apenas faz a obra, como ele é a própria obra, né? Ele é como Jesus fala, né? Que manifestou a obra do Pai ao mundo, né? Através do caráter dele, né? E assim também acontece com os filhos do reino, né? Ele manifesta para esse mundo o caráter de Deus, né? Na sua maneira de ser. Em tudo, ele procura manifestar o caráter do Pai. Então você vai ver que o filho do reino, ele tem o caráter de Deus, ele tem a natureza de Deus, ele perdoa, ele tem bons olhos. O filho de Deus, aquele que foi gerado por Deus, ele vive para fazer a vontade do Pai, né? Então quando você olha para ele, você logo identifica que os objetivos dele é o mesmo objetivo do Pai. Por exemplo, o Pai que é Deus, o que o Pai espera, por exemplo? O Pai espera que o Filho tenha um caráter, que o honre. O Pai espera que o Filho sirva, mas não só sirva, como venha a ser, né, um espelho para o mundo. Então o Filho de Deus tem caráter, o Filho de Deus é honesto, o Filho de Deus anda na verdade, o Filho de Deus ele prega a palavra, mas quem convive com ele vê que ele vive a palavra, vê que ele está de fato vivendo aquilo que ele prega. Já os servos do reino, que nós temos muito, né? O que acontece com os servos do reino? Eles estão ali, eles contribuem para o reino, mas não fazem parte do reino, por quê? Porque estão ali pelo seu próprio interesse. Por isso que você vê dentro da igreja de uma forma geral, você vê tanta gente mau caráter, né? Gente que está ali, que supostamente é de Deus, né? Mas quando sai dali do altar, né? A sua vida civil, se vê que ele leva uma vida completamente diferente daquela vida que ele demonstra ali no altar. É como se ele estivesse encenando, né? Como se ele fosse um artista, um ator, que ali no altar ele é uma coisa, pregando, falando, mas quando ele sai dali, né? Ele vive o oposto daquilo. Entre aquilo que ele prega e aquilo que ele faz, há um grande abismo, porque ele prega a verdade e vive na mentira, né? Ele prega a honestidade, mas ele é desonesto, né? Ele prega que tem que ser verdadeiro, mas ele não é, né? Ele prega que não se deve fazer intriga contra os irmãos, né? Fofoca contra os irmãos, e ele faz fofoca, ele faz intriga, ele coloca um contra o outro, né? Ele vive uma vida contrária àquilo que ele diz ser. Ele diz que é do reino, mas não mostra que ele vive no reino, né? Não no reino de Deus, né? Ele mostra que vive no reino do mundo, não no reino de Deus. E aí, o que é que acontece? Ele acaba fazendo das tripas coração para quê? Para ele poder se agarrar ali e ter algum benefício, algum direito do reino. Então ele vai enganar, ele vai mentir, enfim, ele vai criar situações das mais diversas possíveis, prejudicar as pessoas, porque ele não é filho do reino. Ele serve, ele está ali apenas servindo, porque ele tem os seus próprios interesses, né? E quando ele alcançar ali os seus interesses, ele vai então, certamente, ele vai virar as costas, né? E vai se revelar daquilo que está dentro dele. Já o filho não.
O filho, ele é verdadeiro. Aquilo que ele prega, aquilo que ele crê, é o que ele vive. E ele não precisa fazer das tripas coração, né? Para poder ter direito, né? No reino de Deus, porque ele é filho. É só você imaginar. Imagina, por exemplo, uma pessoa que tem uma empresa, que representa o pai. E aí ele tem uma empresa, ele tem um filho e ele tem o empregado, né? O servo, né? Quem é que tem o direito legalmente? É o filho. O filho tem o direito legalmente porque foi gerado. Então tudo que é do pai vai pertencer ao filho, né? Já o servo não, o empregado ele está ali e a única forma dele, no caso humanamente falando, tá? A única forma dele conseguir ali o lugar do filho é ele criando alguma situação para prejudicar o filho e passar o filho ali, tirar o filho do caminho, né? Para ele poder assumir aquela empresa. Já no reino de Deus isso não é possível, porque o filho é o filho, tanto que o próprio Senhor Jesus, né? Ele fala com respeito ao filho, né? E também aqui no livro de Gálatas capítulo 4, versículo 7, diz assim, ó: assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então o filho, ele não é só servo, ele é filho, né? Ele não só serve, mas ele é filho. E por ele ser filho, ele é herdeiro do reino, quer dizer, tudo que é do pai pertence a ele, né? Sem que ele precise usar de meios ilegais, né? Sem que ele precise usar de artimanha, né? A gente vê tantas pessoas, né? Usando de artimanhas, né? E o filho não precisa de nada disso. O filho, ele só precisa se manter dentro daquilo que Deus chamou ele para que ele venha fazer, né? Ele só precisa viver as regras, a disciplina do reino de Deus, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a gente compreende que ou a gente vai ser filho ou a gente vai ser servo. O que você é? Filho do reino ou servo?